omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 5 de dezembro, a Igreja celebra a memória de São Sabas. São Sabas nasceu no ano de 438 na Capadócia. Ele nasceu de pais pagãos e ele se converteu ao cristianismo ainda muito jovem. Devido a algumas situações de crise familiar, em que os familiares e parentes estavam brigando por causa da herança, ele se viu como que obrigado a pedir asilo num mosteiro. Mesmo sendo criança, ele foi acolhido e cresceu com os monges e assim aprendeu a fé cristã. E em pouco tempo, mesmo sem instrução, ele conseguia dar razões à sua fé e tornou-se um fervoroso cristão e entregou a sua vida a Deus, tornando-se também ele monge. Quando recebeu a herança da sua família, ele distribuiu entre os doentes e os pobres. Ele trabalhou pela conversão dos seus conterrâneos e ajudou os cristãos que eram perseguidos em sua época. São Sabas realmente era um homem muito caridoso e muito valente. Ele experimentou a vida monástica cenobítica, isto é, a vida comunitária, e depois ele se tornou anacoreta, que são os monges que preferem a solidão. Na época de Sabas, os cristãos eram muito perseguidos e havia um decreto de que os cristãos, para serem poupados da morte, deveriam comer carne sacrificada aos deuses pagãos. Muitas famílias cristãs, para fugir do martírio, comiam carnes não sacrificadas aos ídolos, mas carnes comuns, e diziam aos guardas que eram carnes sacrificadas aos ídolos. São Sabas não concordava com essa postura destas famílias, mas São Sabas se recusava a mentir e falava abertamente contra aqueles que haviam utilizado dessa mentira para salvar as próprias vidas. Quando as perseguições começaram a ficar mais fortes, São Sabas já gozava de muito prestígio. Ele já havia fundado uma grande comunidade de monges no Vale de Cedron, na Palestina, chamada de a Grande Laura. Ele começou naturalmente com os eremitas ocupando as cavernas ao redor daquela em que ele vivia, isolado com os animais, e construíram aí um oratório. Foi assim que surgiu o futuro mosteiro de São Sabas. A fama de santidade de São Sabas começou a se espalhar por toda a região, e muitas pessoas se sentiam atraídas pela sua pregação e também pela fama de milagres que ele realizava em nome de Jesus. E assim cada vez mais a sua comunidade foi crescendo em fé, esperança e caridade. Um dos milagres que se atribui a São Sabas ainda em vida é que ele terminou com uma calamitosa seca que assolava toda aquela região. A eloquência da sua pregação atraía também muitos pagãos a converterem-se ao cristianismo. São Sabas era tão valente que, mesmo diante das perseguições, ele foi até o imperador solicitar que diminuísse os impostos para não pesar sobre os pobres. Unido ao Papa, junto com seus monges, ele combateu a heresia monofisista que agitou tanto a Igreja do Oriente. Ele morreu em 532 na Palestina, com 92 anos de idade. A sua fama de santidade logo se espalhou pelo mundo inteiro, e ele é conhecido como um grande sacerdote fundador do monaquismo na Palestina. A vida dos santos realmente é uma grande riqueza para nós, porque olhando para os santos, vendo as dificuldades que eles enfrentaram e como eles venceram tudo em Jesus Cristo, o nosso coração se enche de esperança. Muitas vezes as pessoas falam sobre o cristianismo nos dias atuais, que o cristianismo é algo que vai morrer e vai acabar. Mas se nós olharmos para a história, a vida de tantos santos, quantas vezes o cristianismo esteve para acabar e não acabou? Não acabou porque teve pessoas que deram testemunho da sua fé. Quantas pessoas quiseram acabar com o cristianismo e não conseguiram? Por quê? Porque teve pessoas que deram testemunhos da sua fé. Então, qual é o segredo de vencermos todas as dificuldades? Olharmos para Jesus crucificado, olharmos para Ele e confiarmos nele, saber que tudo passa, só Deus basta, só Deus permanece. Então, queridos irmãos, nesse dia em que celebramos esse grande monge, São Sabas, possamos pedir a sua intercessão
e a firmeza da sua fé, a firmeza também da sua caridade e a sua valentia. Diante de tantas dificuldades, ele não tinha medo. Ele enfrentava porque sabia que Jesus Cristo estava com ele. E será que nós sabemos que Jesus Cristo está conosco? Ou será que temos tanto medo assim porque temos desconfiança, talvez não acreditamos bem que Jesus esteja conosco? Então vamos pedir a Deus que fortaleça a nossa fé. Senhor Jesus, na Tua presença nesse dia em que celebramos São Sabas, este monge que tinha plena certeza da Sua presença com ele, dai-nos a graça, Senhor, de também nós termos essa plena certeza. Jesus Cristo está vivo e ressuscitado e Ele caminha conosco. Ajudai-nos, Senhor, a recordar que Jesus está vivo e se Ele está vivo, não há nada que seja maior do que Ele e que mesmo que queiram destruí-lo não podem, porque nem a morte pôde te conter, Senhor. Então dai-nos a graça, Senhor, de lutarmos pela nossa fé, lutarmos pelo bem, pela verdade, porque o Senhor caminha conosco. Tira de nós todo medo, Senhor. Tira de nós todo receio, todo respeito humano que nos impede de crer em Ti. Crê que você está presente. E se você está presente, o nosso coração exulta de alegria e de esperança. Mesmo que nós não sintamos, Senhor, mas nós cremos verdadeiramente que o Senhor está presente em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Sabas, rogai por nós.